Olha ela, gente. Ó, pulou aí, pulou, pulou. Mara, tá silenciado, tá? Tá. Mara, seu microfone tá fechado. Agora sim. Agora foi. Calma, vou colocar. Tudo ok? Ok, pode iniciar. Boa live. Obrigada. Bom dia a todos. Eu pensei muito se eu conseguiria fazer essa live, porque falar de mim é difícil. Todos estão acostumados a ver uma Mara muito forte, né? Mas eu não sou totalmente assim. Então, hoje eu vim falar não só de vendas, eu vim falar da minha história. Vamos lá. Antes de eu ser corretora, que hoje eu sou corretora, eu sou a Mara Dona Nias, a mãe da Mariana, a mãe de Pet, e sou corretora da Inca Empreendimentos, com muito orgulho. Eu sou fluminense, sou de São João da Barra, interior do Rio de Janeiro, e adotei Juiz de Fora como minha cidade do coração. Eu sou Mara Dona Nias, para que vocês entendam uma fase muito importante da minha vida, que foi a virada do meu mundo espiritual. Porque em Araçatuba, na paróquia que nós escolhemos, todos os casais que fazem o estudo bíblico, eles se apresentam dessa forma. Então, assim, não tem nada condizente com submissão. Submissão é a última coisa que me define. Meu marido casou com uma onça, mas foi opção dele, não posso fazer nada. Então, a gente se apresenta dessa forma, que nós somos um do outro. Nossas vidas são uma só. Então, essa hoje é Mara, 100% família. Aí vocês estão vendo a foto da minha última pet, a Melzinha. A gente perdeu ela antes de vir para cá. Força e fé aí, Mara. É o show da Mara Maravilha. Vamos lá. Foram 16 anos juntas. Minha grande amiga, Melzinha. Mas, enfim, eu não quis tomar nenhum calmante, não quis fingir de forte, porque acho que essa live é para isso, para a gente ser a gente, né? Então, essa é a minha vida. Meus amores, minha família, meu marido, minha filha, e o amor que eu tenho pelos meus animais. Essa foi minha última, mas eu tive mais uns 11 cachorros. Eu sou fã de salsichinha, sou apaixonada por salsicha. Eles são maravilhosos. Mas, enfim, essa é a minha vida. Minha vida são essas duas pessoas e os animais. Hoje eu ainda não tenho outro salsicha, mas com certeza eu vou adotar mais um. Esse é meu marido Ananis, todo mundo já conhece, e essa é a nossa corretora júnior, né? A Baby corretora, né? Está aqui, todo mundo conhece, todos os corretores já sabem como ela é, panfleta para todo mundo, carimba para todo mundo, organiza todos os foldings. Assim, iniciando em quem sou eu. Eu sou a minha família. E vamos à minha origem. Eu sou uma camaleoa. E eu pensei numa palavra que me definiria, né? Eu acho que a palavra que me define é resiliência, porque eu já fiz tantas coisas e já fui tantas coisas que
que na hora que eu tive que fazer, eu falei, meu Deus, 20 minutos para falar de tanta coisa. E como a base da minha vida é minha família, as nossas famílias, elas definiram muitas histórias, né? Na parte de cima, vocês vão ver a minha família, tem eu grávida aí com minha mãe, sou igual a minha mãe é de vermelho. Abaixo tem meu pai, que é falecido, essa foto no fundo aí com reboca do meu pai. No cantinho aí tem meu irmão, que eu estou grávida com a blusa do Mickey aí, meu irmão. Grávida aí com um neném no colo é minha irmã, mais velha, falecida. Essa moça ruiva é minha prima, é minha melhor amiga. Na parte de baixo está toda a família do meu esposo, está todo mundo aí junto e misturado. É uma família super alegre, eles adoram uma festa. No canto de cima aí tem um pouco do meu começo. Eu sempre gostei de arte, eu fui uma criança muito sonhadora. Sempre gostei de desenho animado, sempre gostei de sonhar. Eu sou administradora, então acho que isso vem da minha essência, né? O administrador tem como base o Walt Disney, né? A gente sonha para realizar tudo que a gente precisa. Então eu sempre gostei muito da arte. Essa de vermelhinho aí é minha irmã. A gente é água e vinho. Eu sou morena, ela é loura. E eu sempre gostei de dançar. Eu amo a dança, sou apaixonada pela dança. A minha história, ela profissional, ela começa na dança. Então, assim, essa coisa da criança cheia de sonhos é o que eu trago para a minha vida, porque eu sempre estou sonhando alguma coisa. Tem um fone também. Eu sempre estou sonhando alguma coisa. E eu ensinei isso para minha filha. Eu faço planner todo ano, eu colo tudo que eu sonho, eu desenho tudo que eu sonho. E eu fico mentalizando aquilo tudo na minha vida. E eu sou tudo aquilo que eu sonhei. Tudo. Apesar dos percalços que eu passei ao longo da minha caminhada. Ananias magrinho aí, todo. A gente sempre gostou de sair, passear. Logo ali abaixo tem minha foto grávida. A gente é apaixonado pelo Flamengo. É Raíssa, Flamengo. A gente é apaixonado pelo Flamengo. E essa é a minha foto de casamento. Então, a minha origem, ela norteia de tudo que eu sempre sonhei de pequena, até hoje eu ainda continuo sonhando muito. Eu sou filha de motorista, meu pai era motorista e minha mãe costureira. Todas as fotos que vocês forem me ver, vocês vão ver eu com esse anel. Esse anel aqui, ele tem a logo de costura da minha mãe. E a minha formação, ela é toda para minha mãe Professorinha, não? e para minha irmã. Vambora. Ai, Jesus. Desafios da vida. A gente nasce, a gente cresce cheio de sonhos, né? E algumas coisas vão nos, né, moldando. A gente é uma massinha, né? E a gente vai sendo moldada pela vida. E eu tive 3 pontos, 3 marcos muito fortes na minha vida, né? O meu pai, a minha irmã e esse é o meu sogro, o pai da Anaís. Como eu sempre fui uma criança muito sonhadora, meus avós eram muito amorosos. Então, eu criei uma imagem do amor, né, familiar muito forte. E meu avô era muito ético, muito cheio de conduta. Meu avô era muito firme. Meu avô era semi-analfabeto, pedreiro, mas ele construiu um império. Meu avô tinha muita terra, muitos bens, e um homem semi-analfabeto. E ele sempre me ensinou que o nome da gente é a nossa base. Que quando a gente morre, a única coisa que a gente leva é um nome. Quem foi fulano de tal? Então, ele sempre primou muito pelo nome. E minha avó
sempre foi muito amorosa, religiosa. Então, isso estava muito forte na minha cabeça. Então, eu cresci sem traumas. Eu fui uma criança muito alegre, muito feliz. Eu gostava de dançar, participar na escola, sempre curti muito as coisas, só nunca gostei muito de coisa de princesa. Minha vibe já era. Eu gostava das bruxas, dos guerreiros. Eu era uma criança meio menininho, sabe? Mas sempre fui uma criança muito alegre, muito feliz. E meus pais também sempre foram muito amorosos, então eu tinha uma imagem de amor muito grande familiar. Até a gente descobrir que o mundo não é um morango com leite, né? Como diz a Anelise. O mundo não é um morango com leite. E aí, meu pai, eu descobri a face do meu pai muito tarde. Eu já tinha uns 15 para 16 anos. E na minha cabeça ele era o meu super-homem, meu super-herói. Meu pai sempre me incentivou e ele ia a todas as minhas apresentações, e ele sempre foi muito forte na minha vida. Até que eu percebi que meu pai era alcoólatra e minha mãe sempre escondia muito isso da gente, a gente não via. E numa noite eu acordei e ele estava batendo na minha mãe. E, e meu mundo caiu ali. Eu percebi que o meu príncipe não era um príncipe, né? E na época eu já fazia algumas atividades, eu sempre fui mais forte, apesar de parecer meninozinho, mas eu sempre fui forte. E ali eu descobri que a minha mãe vivia um relacionamento muito abusivo. E então o meu pai foi um marco para acabar com aquela inocência de que existe um príncipe encantado. E agora, o que que eu faço? Eu tive que bater de frente com meu pai, eu tive que ter coragem para intervir. Eu entrei em luta corporal com meu pai, eu denunciei meu pai, e ele parou, mas em contrapartida em- ele caiu na bebida e a bebida foi o fim da vida dele. Então, assim, o meu pai foi um marco de endurecer a parte do coração. Em contrapartida, em relação à vida profissional, eu continuava. Eu dancei muitos anos, a primeira parte profissional dessa fase foi a dança. Eu me realizei, eu consegui sempre com muita dificuldade através de bolsas. Todas as minhas formações de dança foram através de bolsa. Eu fui dançarina flamenco profissional, fui dançarina de dança de rua profissional, tive 2 grupos de danças fortes, aqueles que vocês viram lá na foto, que tem uma, uma página de jornal. Eu participei do Grupo Swing Brasil, que hoje é como se fosse o pessoal do... Ai, fugiu agora da cabeça. O pessoal que fica fazendo as dancinhas agora de TikTok, né? Na época, o Swing Brasil era um momento, a gente abria shows de grandes bandas, eu já vi show do Bom Balanço, As Meninas, Terra Samba. Então, eu vivia um duelo, eu sempre tive uma ascensão em tudo que eu fazia profissionalmente, mas a minha vida emocional sempre estava no caos. Então, eu sempre me jogava toda a decepção da vida emocional na profissional. Então, eu tive a felicidade de conseguir tudo que eu queria profissionalmente na parte da dança até meu pai morrer. Quando meu pai faleceu, ele ficou muito doente, apesar de eu ter toda a tristeza do que acontecia, mas era uma forma de eu chamar a atenção dele. Nessa fase que passou, meu pai faleceu e eu não consegui mais dançar. Eu ferrei também meus joelhos e eu não consegui mais dançar. Essa é uma outra característica minha. Eu enterro as coisas que me magoam. Então, dançar é algo muito bom, mas me faz lembrar de coisas muito tristes. Aí depois tem um segundo marco, que é a minha irmã.
Essa é Silvia, minha irmã mais velha. Representa a fase da minha vida que eu me afastei de Deus. Minha irmã era uma mulher maravilhosa. Ela é ministra da igreja. Eu sou católica, né, de nascença, do coração, mas já tive outras paixões, como já fui espírita, já fui umbandista, já fui evangélica. Eu sou apaixonada por Deus. Eu já naveguei em todas as religiões, mas sempre gostei do catolicismo, porque eu sou devota de Nossa Senhora, de São Bento, Santa Teresinha, Santa Rita, e sempre foi mais forte o catolicismo na minha essência. E minha irmã era ministra da igreja, uma pessoa excepcional. E ela morreu aos 38 anos de parada cardíaca. Também via de um relacionamento muito abusivo. A gente, já fiz psicológico, já fiz análise psicológica, tá, gente? Está tudo sob controle hoje. E aí já reiterava que toda aquela experiência negativa que meu pai refletia nas nossas opções, né? E aí que eu me blindava mais ainda. E nessa fase que a minha irmã faleceu, eu literalmente me revoltei com Deus. E isso não foi pouco tempo, não. Foram para mais de 10 anos. Porque eu não conseguia entender como é que Deus levava uma pessoa tão maravilhosa, tão perfeita como a minha irmã. Nessa fase da minha irmã, eu abandonei de vez a dança, porque uma das coisas que ela mais gostava, e ela era professora de alfabetização, eu sou professora de alfabetização também, de conhecimento técnico, e ela sempre ficava, você tem que estudar, você tem que fazer um concurso, você, que minha irmã era concursada em 2 concursos, você tem que estudar, tem que largar esse negócio de dança. E aí, quando ela faleceu, eu falei assim, eu devo isso à minha irmã, agora eu vou estudar até eu estiver velhinha. Quando eu estiver velhinha, eu vou estudar. E fiquei uma psicopata de estudo. Eu sou administradora, gerente de projetos, sou gestor de qualidade, tenho uma porrada de curso, mas não para me engrandecer, mas por ela. Tudo que tiver que estudar, eu estou estudando, porque quando eu termino, eu falei assim, Vivinha, é para você. Então, esse marco do falecimento dela mexeu muito com a minha parte do que eu tinha que deixar de legado, de conhecimento. Eu queria que meu nome fosse reconhecido, para ela ter orgulho de mim. Então, assim, quem não me conhece, acho que eu faço isso por bronca, entendeu? Mas quem me conhece sabe que eu estou nem aí porque os outros pensam de mim. Faço um pico de questão. Eu tenho outras coisas muito mais importantes na minha vida. Nesse período, eu tive que abandonar a dança, eu tinha uma academia, e nessa fase que meu pai morreu, foi logo depois que minha irmã morreu, meus pais perderam a concessão dos bares, eu trabalhava com minha mãe também, ajudando ela, os bares, sempre trabalhei desde cedo, nunca soube o que é ficar sem trabalhar na minha vida. E ela perdeu a concessão dos bares e eu queria começar a estudar, não sabia o que fazer, só sabia dançar. Aí eu conheci uma senhora no bar, ela era dona de uma, uma empresa de limpeza, e eu fui lá e pedi um emprego a ela. Pedi para trabalhar, falei que eu já ajudava a minha mãe, conheci um pouco a parte administrativa, porque eu fazia o serviço de banco, coisa e tal para ela. E ela falou assim para minha surpresa, porque eu achei que ela ia me dar uma oportunidade, né? Ela falou assim, nossa, cheguei eu, né? Me achando. Ela vai me dar uma oportunidade, que eu já ajudo minha mãe, vai me dar oportunidade na área administrativa. Para minha surpresa, ela falou assim para mim, não, se você quiser, você tem que começar de baixo. Na hora eu fiquei com muita raiva dela. Mas hoje eu agradeço, porque se eu aprendi a dar valor às coisas, teve essa parte da minha vida. Era uma empresa de limpeza e conservação, e ela me fez começar limpando o chão. Aí você imagina, você sair de cima do palco, toda cheia de flu-flu, cheia de gueri-gueri,
para vestir uma roupa de limpeza. Eu fiquei mais 2 horas dentro do expurgo, que é o nome que a gente chama, de onde a gente coloca os carrinhos de limpeza. Ronaldo, vamos embora. Chorando porque eu não conseguia sair com aquela roupa nos corredores carregando um carrinho. Mas aí eu levantei minha cabeça, quem paga minhas contas sou eu, não são os outros, e fui, segui, comecei na empresa como faxineira, saí como gerente de departamento pessoal, foram 6 anos, lá eu fiz minha faculdade de administração, e aí eu já vi que eu não tinha para onde ir lá. Não gosto de falar muito dessa empresa, a Anelisa até perguntou se não vai colocar em uma foto, não, não vou. Eu passei muito assédio, meu ex-patrão ele me assediava absurdamente. Foi uma empresa que me ajudou muito, mas que me fez ver outras coisas. Porque quando você é sozinha e você não precisa ser muito bonita, não, ser bonitinha, arrumadinha, os homens acham que você está disponível. E eu já morava sozinha, porque eu fui noiva há 9 anos e eu encerrei o casamento na porta da igreja praticamente. Uma história engraçada, rápida. Ele me traiu e aí eu dei graças a Deus porque eu não queria casar com ele. E eu peguei meu vestido de noiva e fui dançar quadrilha. Eu sou dessas. Enfim. Aí, mas essa empresa não quis colocar nada porque ela não me deixou boas lembranças de profissionais. A única boa lembrança que eu tenho dessa empresa é que era onde trabalhava minha sogra, minha melhor amiga, Elizabeth Conceição, a pessoa mais maravilhosa que existe nesse planeta, minha melhor amiga. E foi onde eu conheci a Ananinhas. Então, a única coisa boa que eu tenho dessa empresa é essa, mas eu vou chegar lá. E o terceiro marco é o meu sogro. Eu estava já na transição de saída, então depois eu saí da Biomed, e eu queria algo mais, aí eu comecei a fazer inicialmente projetos, e eu queria mais, eu sempre quero mais, eu sou insaciável, eu quero mais. E, e eu falei assim, que não me cabe. Aí saí, fui procurar outras coisas, e desse contrapartida, eu já estava conhecendo a Ananis, garotão, estava com medo de ser presa, por namorar um rapaz tão novo, foi outra fase difícil da vida, porque eu não aceitava gostar de uma pessoa tão nova, mas a vida traz esses percalços, né, para me surpreender. E nessa que a gente estava ficando, a gente ficava, nisso que a gente estava ficando, já estava 3 anos ficando. Eu achei, falei assim, não, nós estamos namorando, né? Não estamos ficando mais, né? E eu fui começando a conhecer minha família, a família dele. E eu conheci essa pessoa aí, maravilhosa, seu Aldemir, uma pessoa. Ai, Jesus, incrível. E ele trouxe outra coisa muito importante, que nós temos que viver ao máximo, porque a gente não sabe quando as pessoas vão embora. E ele trouxe o amor de pai de volta para mim. E ele foi muito breve. Tanto que Maria está pequenininha aí, né, no colo dele. Meu sogro era um homem maravilhoso. Cuidava de todos nós. E ele teve um coágulo no cérebro e era inoperável e não tinha jeito. Aí foi outro baque na vida da gente, outro. Aí eu já estava trabalhando na MRV, foi uma empresa maravilhosa. Aí eu acendi, eu fui no céu, porque eu consegui todo o reconhecimento que eu queria. E a história da MRV é muito, muito interessante, porque eu saí da Biomed, fiquei ainda perdido um tempinho, e eu tinha passado para submergir, na entrevista submergir, a minha amiga também, mas ela estava na minha frente,
e ela tinha feito a entrevista na MRV. E eu não consegui passar, ela ficou na minha frente, ela tinha um inglês fluente, eu não tenho, né? Eu só tenho inglês técnico. E ela falou assim, ó, Mara, eu passei na MRV. Você quer a vaga? Eu te indico lá. Eu falei, oxe, eu quero. Eu só tinha um mês de aluguel. Estava na M. Falei, ó, claro que eu quero. Era em Macaé. Fui. Fiz uma carreira muito linda na MRV. Foram também quase 6 anos. Comecei como DP lá. E eu vi uma oportunidade. A vida é feita de oportunidade. Quando ela passa, eu pego. E eles não tinham controle de auditoria para fiscalização e documentação. A empresa estava passando por muitas denúncias de trabalho escravo, e era uma expertise minha, porque foi uma apresentação do trabalho da faculdade, trabalhando com terceirizados. Eu tive muita sorte, eu já saí da faculdade, já executando minha atividade, e eu peguei minha tese e a- complementei, porque já existia uma ponta desse departamento lá, mas não existia na totalidade. E aí eu consegui construir o DAI lá, que é o Departamento de Apoio ao Empreiteiro. E eu fui muito feliz na MRV. E, mais uma vez, por que que eu saí? Mais uma vez, difícil ser mulher no mundo masculino. Sempre trabalhei com homens a vida toda, parece uma sina. Acho que em outra encarnação eu trabalhei no exército, só pode. E eu recebia muita pressão, e eu tinha acabado de ter Mariana, eu estava muito sensível, e eu recebi muitas ameaças por causa das fiscalizações. Eu não aguentei a pressão na época, eu não estava com a cabeça boa, Mariana pequenininha, e eu saí. E nesse meio tempo, meu sogro, né, descobriu essa doença também, nesse período, e paramos todos para cuidar deles. Eu, Ananias, as irmãs dele, a família inteira, porque o médico deu só 3 meses de vida, ele durou 8. Foi assim, muito difícil, porque foi uma fase financeira muito difícil, muito difícil. A Ananias já estava começando depois a entrar na corretagem, que Ananias depois ele vai contar a história dele, é um rapaz que é trabalhador no nível exorbitante. Quem fala mal dele tem que conhecer ele para saber quem ele realmente é. E vai ter vergonha de um dia ter falado mal dele. Enfim. E aí nós tivemos que parar tudo para cuidar dele. Mudamos a casa, a casa virou um hospital. E a gente esteve com ele até o finalzinho da vida dele, né? Então, assim, foram 3 marcos que definiram, de certa forma, as decisões da minha vida profissional. Me trouxeram resiliência, me trouxeram esperança, e esses gatilhos, às vezes, eles aparecem porque está dentro de nós mesmos, né? E eu pensei o seguinte, mas não dá para ficar desse jeito, né? Isso não vai me definir, essas dores não podem me definir. Eu já tinha escolhido construir uma família com a Ananias. A nossa história é muito linda. A gente água e vinho, a gente tem personalidade diferente, mas a gente construiu uma família. Porque com a morte do meu sogro, com a morte da minha irmã, com o que aconteceu com meu pai, quando eu conheci a Ananias, ele trouxe algo que eu não tinha mais, felicidade. Às vezes você fala assim, por que você ama uma pessoa? Que ele me faz feliz. Enfim. Aí eu tinha que ser forte de novo, porque ele estava começando na carreira dele, mesmo ele empenhado, estava muito difícil. O Estado do Rio quebrou por causa de política, e, e 2 salários, 3 salários não pagam nossas contas. Eu sempre fui assim, eu nunca vivi numa caixinha. Se tivesse que me destruir, me reconstruir, vamos embora, vida que segue. E eu falava para ele, Ananias, não dá, Campos não tem condição.
Eu já trabalhei no Rio, na época da MRV, e eu não quero morar no Rio. O Rio é perigoso, a gente tem uma criança pequenininha, eu não quero morar no Rio, vou explorar outras coisas. E comecei a entrar em contato com as pessoas. Aí, Natália, na época, estava fazendo um projeto aqui para a Inc. E ela me ligou e falou assim: Mara, eu tenho uma ponta no projeto para você. Você quer participar? Eu falei: "Oxe, vai agora, estou dentro, vamos embora." Aí, Mara, mas você vai? Eu falei: vou. Nós estamos sem dinheiro. Eu falei: dinheiro a gente faz, Deus na frente. Deus na frente, Ele provê, proverá, vamos embora. E vim aqui para Juiz de Fora apresentar uma experiênciazinha do Departamento de Suporte Empreiteiro para a Inc. Fiz a entrevista com eles na época, mas assim, de fora. Para minha surpresa, eu não voltei mais. Na época, eu já fiquei com a carteira de trabalho aqui, não, não me deixaram voltar. Eu fiquei que eu não tinha nem roupa e só liguei para a Anani e falei assim: Ananias, ó, assinaram minha carteira, não vou voltar, não. Ele: você é louca, mulher? Eu falei: não, não sou louca, não. A cidade é boa, tem perspectiva, a viabilidade aqui é maravilhosa, a gente tem projeção de ganhar dinheiro, eu não vou voltar, não. Minha filha tinha 2 anos, sei lá, pequenininha, 2 anos, 2 aninhos. E eu vou fazer o quê com Mariana? Você vai tomar conta dela. Mas você vai ficar aí? Eu falei: pô, e nós vamos vir embora para cá. Mas como assim? Quase que meu casamento vai para o saco, né? Enfim, fiquei, eram só 3 meses, e voltava. Eu ia na sexta, voltava no domingo. A Ananias tomava conta de Mariana com minha sogra, e eu ficava, e era só para organizar a parte de contratos, né? Ainda não era ainda nem o departamento de suporte empreiteiro, era só para organizar os contratos e passar a experiência que tinha em relação à normativa de documentação. Aí entreguei os projetos. Lembro de uma fala do Edinho, na época, que ele fez um rascunho, sabe? E falou assim: ah, se você cumprir essa meta aqui, a gente volta a conversar. Aí ele falou assim: desculpa o termo, esse papel de bunda aqui vale mais do que muita coisa. E sempre valeu mesmo, porque é um homem de muita palavra. Eu sempre disse isso e sempre vou dizer: o Edinho é um homem excepcional, excepcional. E aí foi para 6 meses, de 6 meses foi para um ano. Fiquei muito tempo na empresa, quase 6. Na empresa eu pude ter a felicidade de trabalhar no departamento pessoal, do lado do pessoal de azul, tem o time do DP, são pessoas maravilhosas, a Lê, a Marcélia, a Melina, a Elis, minha grande amiga, o Pedro. Ai, Jesus, misericórdia. Do lado de cá tem meus xodózinhos que, que moram no meu coração, que eu sou apaixonada por eles. O Lincoln está aí demitido, no Lincoln dos suprimentos. Aí depois eu peguei o setor de contratos, né? A Aninha não está mais na empresa, mas a Aninha esteve comigo, a Aninha do contrato, a Marcele do contrato, minha outra Marcele. Eu sou campeã das Marcele, Marcele, a Mônica, a Maisinha, tem a outra, a Catachone, que ficou um período também comigo, minha jovem. Então, assim, o DSE, que está hoje com a Maísa, foram experiências espetaculares. Eu me realizei muito na empresa, muito, 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 muito. Mas, como sempre, parecia que faltava alguma coisa. Por mais que eu alcançasse tudo que eu queria, faltava alguma coisa. E é o que Manu Dias fala: Mara, nunca tá bom para você. Eu falei: não tá, não sei. Eu tenho essa mania de querer fazer as coisas, depois que eu consigo, eu quero mais. Eu fui muito feliz em todos esses departamentos. Sou apaixonada por todos eles, principalmente pelo departamento de suporte empreiteiro, que eu tenho um amor especial, muito grande, principalmente porque todas as meninas que são minhas amigas, eu sou apaixonada por elas. E essa fase da minha vida foi muito difícil, eu ter que
mudar de carreira. Eu vou fazer 52 anos e eu sentia que aquele momento já tinha acabado, igual como foi com a dança. Vou falar mais rápido, que senão vai estender muito o tempo. E aí eu resolvi encerrar o ciclo com esses departamentos, porque não fazia mais sentido para mim. Eu saí antes de Ananias, depois Ananias também saiu, e a gente queria muito conhecer como que seria a experiência de trabalhar em São Paulo. Eu sempre quis trabalhar em São Paulo. E eu queria entender como que seria essa outra fase da vida lá em São Paulo. E em São Paulo eu me descobri corretora. Sem querer, sem nenhuma pretensão, pela primeira vez eu fiz algo sem script. A Ananias pegou a MRV lá, muito dura, porque é uma praça muito dominada por casas, né? Araçatuba é uma cidade interiorana e eles têm a essência de casas. E ele tinha a missão, né, de continuar um projeto lá que um gestor anterior tinha dado errado. E aí ele falou assim, nossa, Mara, por onde a gente começa? É um mercado, um nicho diferente. E eu falei assim, eu vou te ajudar, assim. Ele falou assim, você está parada? Eu estava tentando passar nas entrevistas lá, eu estava muito focada em empresa ainda CLT. Eu tinha um projeto numa empresa em São Paulo, mas tinha que ficar viajando e era outra situação que eu queria ter um pouco mais de tempo com Mariana. Mariana estava muito sensível por essas coisas de eu ficar muito fora de casa. E eu estava ainda entre entrevista, projeto, e a Ananias tentando me puxar, né, para esse lado. Aí ele disse, Mara, vou trazer umas listas frias aqui, você vai fazendo umas pesquisas, vai ligando, vai vendo por que as pessoas estão optando por casa. E, para minha surpresa, eu comecei a vender, sem querer. Eu perguntava para as pessoas, por que você não optou pelo apartamento? O que aconteceu? Por que casa? Por que você não tira isso da sua, né, da sua cabeça? Por que tem que ser esse padrão? E eu comecei com uma enquete e comecei a vender. Eu falei assim, oxe, interessante, vou ter que viajar, vou ter que ir para longe, gastar dinheiro, depois ter que fazer reembolso, uma demanda de tempo muito grande. Esse negócio parece bom, mas despretensioso. E aí eu puxo aqui uma pessoa que sempre alugou minha mente em relação a isso, que não foi a Ananias, foi essa maravilhosa Andréia, essa mulher espetacular. Ela sempre falou isso comigo, mas eu achei aquilo não cabia na minha cabeça. Nossa, estudei, já estou com minha carreira, já tenho uma expertise. Mas por que eu vou me meter nesse negócio? E ela sempre, ó, na minha cabeça. Uma mulher de grande visão, extraordinária. E aí, me decepciona nisso. Eu acho que esse negócio pode dar certo. Mas em São Paulo, a fiscalização é muito ferrenha. Você não pode nem sonhar em fazer o serviço de corretagem como a gente faz aqui, sem estar formalizado. Aí eu comecei fazendo curso, entrei numa imobiliária, que a minha base é de imobiliária, não é de house. Aí eu fui e comecei a ver. Entrei numa imobiliária, não gostei. Entrei em outra, não gostei. O mundo da imobiliária não tem muito processo, é mais desorganizado. E aí eu não me encaixava, né? Aquela coisa feita meio que alavantei, sem horário, sem definição, a rotina está na minha cabeça, né? São quantos anos de CLT? Isso aí não falo nem das outras, quantas outras empresas que eu já passei que nem cabe citar aqui agora. E aí eu me encontrei numa empresa, numa imobiliária, que era a Central, e eles eram super organizados e a vibe era parecida com a minha. E aí eu comecei a navegar, comecei a ter experiência um pouco na parte de aluguel, um pouco na parte de imóveis usados.
E sempre vendendo também apartamentos, porque tinha esse nicho também que cabia. E foi dando certo. Isso que foi dando certo, eu falei assim, menina, a gente estava para ir para São José do Rio Preto, quando você for para lá, a gente tenta também de colocar nesse mundo aí para ver se vai, mas sempre ainda com o pezinho na minha base administrativa. Até que, no final do ano, nossa vida deu um revés, né? Uma visita de duas pessoas maravilhosas, que é o Rogério e a André, lá junto à Ananias, e perguntaram se eles queriam, né, assumir essa nova fase. A gente tinha a opção de ir para São José do Rio Preto e a opção de voltar para Juiz de Fora. Eu, Mara, se fosse na época para decidir, eu iria para São José do Rio Preto, porque eu tenho esse problema de andar ao contrário. O que passou na minha vida, passou. Eu não tenho vontade de voltar. Eu tenho vontade de andar para frente. E isso não quer dizer que eu estou retroagindo, quer dizer que aqueles lugares que eu passei podem ter me machucado e eu ter que rever os gatilhos da minha vida sempre foi um problema, vocês estão vendo aqui agora, porque mexe muito com o meu emocional. Só que tem nossa família. E eles ficam cada vez mais distantes. E foi onde Ananias é um homem muito sábio. Ele é mais novo que eu, mas ele é muito maior em sabedoria do que eu. E ele fala o seguinte, Mari, a nossa família, uma hora eles vão estar aqui mais. Sua mãe, minha tia, minha madrinha. E o que é mais importante? A nossa família ou o dinheiro? E isso voltar era ter uma despesa muito grande, né? Eu falei assim, dessa vez eu não vou influenciar na decisão. A decisão vai ser sua. Eu não vou influenciar na decisão. E ele decidiu, você embarca? Eu falei, bom, que a gente é assim, nós somos loucos. O que um pensa, o outro vai, nós embarcamos na loucura um do outro. Então vamos embora. Em 15 dias a gente estava aqui. Em 15 dias. E deu tudo certo. Deu tudo certo o processo. O que eu deixo aqui para vocês? O processo, ele dói muito, 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 muito. Mas ele transforma a gente. Ele melhora a gente. Eu sou grata a tudo que eu passei, mesmo difícil lá atrás. Tudo. E hoje estou aqui. Sou corretora, não posso esquecer jamais o meu passado, seja ele difícil, seja feliz. Sou grata a todas as pessoas que passaram por mim. Todas, 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 todas elas, todas. Eu não gostaria de esquecer ninguém, de todas as equipes que eu trabalhei, de todas as empresas que eu trabalhei. Eu tive líderes maravilhosos. Sempre tive a sorte de trabalhar com excelentes líderes. Sempre, eu sou um pouquinho de cada líder que eu tive. Mesmo nos momentos mais difíceis, eles me agregaram muito valor. E uma coisa interessante que eu sempre quis trabalhar com pessoas extremamente inteligentes. Eu sempre fiz questão de trabalhar com pessoas que tivessem mais do que eu. E nunca estava bom. Nunca estava bom. E hoje, como que o mundo dá a volta, né? Quando que eu ia imaginar que a maior representatividade de gestão, porque gestão, chefe não é líder, chefe dita regras, faz a meta acontecer, entrega resultado. Líderes, eles fazem tudo isso, mas eles constroem e modificam pessoas. E hoje eu estou com uma pessoa que eu tenho muito orgulho de falar, que é o melhor gestor que eu já conheci. Ele me superou, o aluno superou o mestre. É um excelente gestor, um excelente gestor. Quando a gente faz administração, a gente faz alguns estudos e
E o Monge Executivo é o livro de cabeça de todo administrador, né? E ele fala que Jesus ele é o maior dos líderes, porque o Jesus é uma liderança empática, é uma liderança pelo espelhamento, porque o exemplo arrasta, né? É um tipo de liderança que eu não escolhi, porque ela machuca muito. Eu sou o líder mais bravo. Quem me conhece sabe que eu sou difícil. E eu não trabalho com isonomia. Eu trabalho com elogio-se quem dá resultado e penalize quem não dá resultado. Eu sou mais dura. E ele consegue tudo isso numa gestão leve, tranquila e sem ter metade da bagagem que eu construí. Então, por isso que eu digo, conhecimento não é sabedoria. E assim, hoje eu estou com alguém que eu tenho muito orgulho de dizer que ele é meu gestor. Eu não digo que ele é meu chefe, porque chefe dita regras, ele é meu gestor e meu marido. E eu trouxe essa foto para mostrar assim que ele me ajudou a construir uma profissional em tão pouco tempo. E agora eu já estou com uma fome que tem hora que ele tem que falar, segura, calma. Eu pus essa foto dessas pessoas maravilhosas que eu estar perto é um grande orgulho. O time da Ananias está hoje, tem pessoas que eu sou apaixonada, que falta aí, a Edna, que não está aí, mas vai estar. Mas tem a nossa capitã ali, uma, uma mulher ímpar. Ela tem uma garra e ela tem muito dentro dela que, se ela deixar, eu deixo ela soltar. Ela tem muito ainda para mostrar, mas o pouco que ela mostra, ela já arrasta a gente junto. Tem o Léo, que é. Oi, Léo é meu irmão de alma. Já achei aqui o meu irmão de alma, quinta série. A Andréia, que obrigada por me mostrar esse caminho. Obrigada por nos trazer de volta. Obrigada, Rogério. Obrigada, Edinho, por me trazer junto aqui também com meu marido, porque eu não fui uma funcionária fácil. Não fui. Eu sou muito brigona. Agradeço muito a Neilson também. Me ensinou muito. É um líder muito firme, muito forte, um empreendedor e muito responsável com as vidas que ele tem. Gosto muito do trabalho que ele faz. Agradeço também os outros líderes que não estão aqui na empresa, mas também que passaram na minha vida. E a minha missão é ser uma corretora que tenha o diferencial de repartir e entrega, como eu sempre fiz em tudo que eu construí. Porque cada apartamento que eu não consegui entregar a chave mesmo, peguei um nicho de imóveis na planta, que cada chave que eu entregar vai ser uma história, assim como que essa que eu acabei de contar para vocês, e que eu ainda estou escrevendo. Persistência, ela vem de talento, porque não adianta só ter talento. Quando a gente desiste, muitas vezes eu desisti, mesmo tendo talento. Mas eu sei que Deus, ele é maravilhoso, ele escolhe a gente, ele capacita a gente. Então, gratidão a Deus por tudo que eu sou, gratidão à minha família, aos meus amigos, aos meus gestores, à empresa que eu estou agora e às empresas que eu já participei. Desculpa se eu falei demais. É isso. Que isso, e fez um monte de gente chorar, hein, mano? O Nanias se segurou ali. Mas parabéns pela história. É emocionante. Não tinha dúvidas que ia ser uma história impactante, forte, como é o seu perfil, como é o seu DNA. Obrigado por você fazer parte da nossa família. Parabéns. E ainda tem muita estrada ainda para andar, né? Ainda tem muita história para contar, tem muita coisa para acontecer. Obrigado. E agora a gente espera a sua live, Ananias, para complementar o respeito à minha história aí.
Obrigado. Boa sexta para todos, boas vendas. Se alguém quiser falar mais, fique à vontade. Segurei, hein, Laurinha? Você botou e perguntou se eu não chorei, segurei um pouco aqui, né? Mara, primeiro, sou muito suspeito a falar, né? Acompanho sua história há muito tempo, né? Te dar os parabéns, né? Pela história linda que você tem, você está compartilhando aqui com a gente, né? Você é uma mulher de garra, de determinação, muito empenhada no que você faz, então, assim, é dizer que eu te admiro muito, apesar da gente estar aqui no ambiente profissional, mas dizer aí que eu te amo, né? E obrigado aí por você estar comigo, tanto como esposa, quanto aqui participando do meu time. Tenho certeza aqui que todos aqui do time também te admiram muito, né? Você aqui com seu jeito, todos os dias aqui motivando o pessoal, ajudando. Então, obrigado aí, obrigado por tudo, obrigado por fazer parte aqui do time. E para encerrar aí, o Adriano pediu desculpa aí, tá? Pediu para te pedir desculpa, precisou sair para uma reunião. Acho que a Andrea também tinha me mandado uma mensagem, que não sei se ela está aí ainda, mas pediu aí também para deixar uma palavra para você aqui, mas com certeza depois ela vai te ligar aí. Também Mara, vou sair, minha parabéns. amiga. Você é demais, incrível, porreta, sou sua fã, admiradora. Eu estava escutando a live aqui, falando para todo mundo quanto que você é incrível. Beijo, tem reunião, era 9h30. Tchau, beijos. Mara, parabéns pela sua história. A gente trabalha com você, a gente sabe que você é isso mesmo. Uma mulher muito forte, muito guerreira. Ao mesmo tempo, também tem com essas brincadeiras de quinta série, deixa o ambiente mais alegre, mais à vontade. A gente admira demais. E a gente vê hoje, né, como que você e o Ananias construíram uma história tão bonita. Vocês são um espelho para a gente em muitas áreas. É muito difícil trabalhar junto, né, como um casal, mas vocês tiram de letra. E o interessante é que você traz para a gente um olhar diferente, agregando ao nosso conhecimento, você que não era corretora, né? E trouxe tanta coisa, tanta experiência, e agregou tanta informação para a gente, nos organizou, nos organiza, nos ajuda, nos estimula. Esses vídeos que a gente faz, é muito a Mara que fala, vão fazer, vão para frente, vai dar certo, vai viralizar, e aí a gente vai, acredita e faz. E muito obrigada, tá? Pelo reconhecimento. Eu também acho que você é uma mulher assim, inspiradora. E eu fico muito feliz de trabalhar com você. Obrigada, amiga. Obrigada, de coração. Mara, Naná, tô aqui também para falar que eu sou fã de vocês, um casal incrível. Uma pena vocês não terem vindo aqui para São José do Rio Preto, tenho certeza que será uma parceria incrível, mas queria falar que eu também sou sua fã, Mara, sempre me tratou com tanto carinho desde São Pedro Life, então fica aqui o meu abraço e parabéns pela história linda, viu? Obrigada, querida. A gente ia fazer bagunça nessa cidade. Parabéns, Mara. Você é uma pessoa que me inspira muito. Seu marido, ele é 10. Vocês são um casal maravilhoso e tenho muito orgulho de fazer parte desse time, tá? Parabéns, sua live foi maravilhosa. Obrigada, gente. Você sabe que eu te amo. Eu também te amo. Então, vambora vender, né? Mês acabando, vamos para cima, hein? Agora vamos embora, porque ó, o feirão tá lá. Ó, nós temos que continuar lá. Bora. Um abraço, Gente, ó, pessoal. gratidão. Tchau, tchau. Para, sobe aqui na Imob para controlar as lágrimas do povo aqui, ó. Aí, Foi. Falou. O pessoal da Irmã tá assistindo. Beijo. Valeu, Com pessoal. Deus. Tchau.